Sejam bem-vindos à nossa Sala de Casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. E hoje estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você que está se preparando para o casamento sobre assuntos do dia a dia, assuntos a partir da visão sistêmica familiar. E o nosso tema de hoje é sobre sexo, algo tão fundamental numa relação conjugal. E a gente quer começar falando que a Organização Mundial da Saúde diz que os 4 pilares que garantem a qualidade de vida para o ser humano primeiro, família, segundo, trabalho, terceiro, lazer e o quarto, o sexo. Então, como algo vital aí para a qualidade de vida do indivíduo. E por isso que a gente não poderia deixar de trazer esse tema aqui, porque além de ser algo curioso para muita gente, realmente faz parte. A gente acredita que um casamento saudável se dá com esse pilar bem fundamentado, vamos dizer assim. Exatamente. E para você que está nos ouvindo, a primeira pergunta que a gente quer iniciar, introduzir o tema quando você pensa em sexo, qual é o sentimento que te vem? Medo? Ai, que coisa nojenta, sujeira, impureza, dor, vergonha, algum trauma. O que vem das suas memórias familiares? Quando você imagina a voz dos seus pais, dos seus tios, avós, irmãos, religião, do seu pastor, do padre, né? de alguém que exerce alguma liderança espiritual sobre você, de uma ideia divina. O que você imagina sobre sexo? Qual é o sentimento que ele deixa em você? Você que está aí nos ouvindo, a gente sempre estimula. Papel e caneta, anota, reflita sobre isso. Se você já está no relacionamento, discuta isso com o seu parceiro, a sua parceira. O que é sexo para você? Sim, e outra reflexão que a gente quer trazer é como você acha que será o sexo pós-casamento? Seja você já fazendo sexo na sua relação, namoro, noivado, ou seja você que é virgem ainda e está se guardando pro casamento. Os dois públicos têm o ideal de como será esse sexo pós-casamento, porque muda tudo. O casamento é esse auge de uma mudança na vida do indivíduo, né? Não o auge, mas é uma grande mudança que muda a casa, muda questões financeiras, a responsabilidade, lidar com o outro diferente. A gente fala sempre sobre essas coisas nos outros vídeos. E o sexo vem como mais uma área da vida do casal que traz muitas novidades. E a rotina na vida 2, gente, ela é implacável sobre o sexo. O impacto que ela gera na intimidade sexual do casal é muito intenso, é muito forte. Então, pensar, refletir sobre tudo isso, essa é a nossa proposta para você aqui que está nos assistindo. O que a gente percebe é que muitos casais de namorados ou noivos ou que moram juntos, mas ainda não assumiram esse compromisso do casamento, tá? E a gente fala isso, casamento no papel é só burocracia, vê lá também o que significa, o que está por trás desses simbolismos. Mas o que a gente percebe é que muitos relacionamentos se dão com o sexo sendo parte da solução. Então é como se fosse um cala-boca, deixa isso pra lá, essa discussão. Uma válvula de escape do problema. Uma válvula de escape do problema. E isso no casamento, a gente vê que não é algo saudável e não é algo que dá certo. Porque imagina a quantidade de coisas que você tem que administrar e você percebe que na verdade você está dando um cala-boca agora para depois ter que se haver com essas questões novamente. É igual fatura de cartão de crédito, você faz aquela compra e você parcela lá em 12 vezes, aí você nem sente, já está parcelado. De repente você tem um monte de continha pequena acumulado, você tem ali R$2.000 no mês só de coisinha que você foi parcelando. Pessoas que tratam a vida e utilizam o sexo como uma válvula de escape, em especial, a gente está falando aqui para quem está namorando, noivo, né? Ainda não está na dinâmica da vida 2, dividindo a mesma casa, as contas, as responsabilidades, tendem a fazer isso. Então, quando elas chegam no casamento, né, a fatura, a conta chega para pagar. E gente, a conta é alta. Geralmente é bem alta.
E o que é o sexo, né? O sexo vai para muito além da penetração, gente. Muita gente fica fissurada nisso, esquecendo de toda a riqueza que o sexo ele propõe. É a forma que vocês se falam. Isso já é algo, né, que tá preparando para o ato sexual. A forma que vocês resolvem problemas, a forma com que vocês se tratam, que vocês se comunicam. A troca de olhares, o A troca de cheiro. olhares, como se diz? A sedução que acontece, aquele jogo que acontece ali de atração física. Então, tudo isso vai fazendo parte do sexo. Então, a penetração é o final. Então, existem inúmeros livros super sérios que tratam esse assunto. A gente vai até indicar 2 no final. Fiquem aqui com a gente até o final. Mas essa questão das preliminares, tudo isso é contabilizado como o sexo, tá? E o sexo é algo, gente, instintivo. Desde que o mundo é mundo, o sexo tá aí exatamente para perpetuar a espécie. A gente vai falar já das 3 funções do sexo. É biológico, né? Natural, biológico, pode e deve ser prazeroso se você tiver autorização para sentir prazer no sexo. Isso aí é algo importante e instigante que a gente vai desenvolver já. E eu sempre gosto de falar da origem da palavra sexo, que é secare. Nem sei se fala assim, mas eu vou falar que é. Secare, que é seccionar, dividir, cortar. Cortar o quê? Cortar aquele indivíduo adulto da sua família de origem. Então, são 3 funções que o sexo tem na vida de um ser humano. 1, cortar com a família de origem. Para cortar, você tem que ter independência financeira e independência emocional, que a gente falou muito bem sobre isso, desenvolvemos bastante no outro vídeo. Qual foi o vídeo? Foi um vídeo sobre medo de sair da casa dos pais. Medo de sair da casa dos pais. Então, se você quiser aprofundar isso, vê lá. Mas a proposta é, eu só posso romper com a minha família de origem se eu tiver independência, se eu não precisar ficar morando na casa deles, se eu não precisar ficar dependendo deles financeiramente. Então, a independência emocional e a autonomia financeira são pilares para você conseguir o primeiro passo do sexo, que é seccionar com essa família. O segundo passo é, depois que eu secciono, que eu corto com a minha família de origem, eu me uno a uma outra pessoa. Então, segunda função, unir. E a terceira função, que é a perpetuação da espécie. E muitas pessoas ficam só na perpetuação da espécie. Esquecem que é cortar, unir e perpetuar. Exatamente. Ou querem se unir, como a gente falou no outro vídeo, querem se unir com alguém, mas sem assumir todas as responsabilidades que a vida a 2 demanda. Uma vida a 2 saudável, um casamento a 2 saudável demanda, que é uma distância saudável da família de origem. Então, como a gente falou no outro vídeo, a pessoa quer viver a vida morando dentro da casa dos pais, dentro do próprio quarto ainda, e traz o namorado, a namorada para viver ali. E isso, gente, não é saudável para um relacionamento. Isso vai acarretar uma série de problemas. Quando a gente pensa em sexo, o sexo ele se propõe a ser um movimento que é natural da vida, um movimento de pulsão de vida, que é pulsação, que é contrai e relaxa. É esse então, movimento. Que é o movimento que o coração faz, né? O movimento que os pulmões fazem. Então, e o movimento de, como a gente está falando, de sair de casa e se unir. Olha isso, você sai para unir. Olha como é o movimento realmente da vida. O fluxo natural da vida pede esses movimentos de pulsação. E como nós já falamos em outros vídeos, ao mesmo tempo em que você precisa ir crescendo em idade, né? Avançando e se individualizando dos seus pais, você vai também você precisa pertencer à sua família de origem e construir uma nova família. Então, é essa ideia que o sexo ele se propõe a simbolizar e representar de uma forma muito interessante. Então, repetindo, sexo representa essa pulsação de vida. O movimento, gente, a gente está falando do movimento mesmo sexual, que é esse movimento de, como que você falou? Contrai e relaxa. Então, é exatamente o movimento que faz
parte da pulsação da vida. Então, para mostrar como é forte e como é um pilar central na vida de um indivíduo, né? E principalmente precisa ser algo recorrente no casamento. E quando a gente entra agora nesse tema sexual de uma forma mais profunda, a primeira pergunta que a gente sempre se faz e faz para as pessoas é: quando, onde, como, com quem você aprendeu sobre sexo? E quando a gente faz essa pergunta, as respostas são as mais diversas. Muita gente, principalmente para quem é, por exemplo, da minha geração, que já cresceu no mundo da internet, aprendeu sobre sexo, por exemplo, no mundo da pornografia. Então você joga aí, você dá um Google, você tem acesso a um mundo de pornografia. E, gente, isso faz um mal terrível, terrível. Eu lembro que eu vi uma pesquisa, eu preciso até procurar melhor esse dado, do impacto, por exemplo, que a pornografia gera no cérebro de uma pessoa, em especial de um adolescente, de uma criança, o dano disso, a questão do vício, tudo isso. Mas muita gente vai para o relacionamento a dois tendo como referência de vida sexual aquilo que viu, que ouviu em relação à questão pornográfica. E o dano disso é enorme. Inclusive, eu lembro que eu vi isso nessa pesquisa, me marcou muito, é que comparou o impacto da pornografia na mente humana com o impacto da cocaína. Gente, eu fiquei muito chocado com isso. Mas essa acaba sendo uma fonte muito, muito grande, mesmo para quem é da geração dos nossos pais, que é anterior à internet, né, esse avanço da internet, a questão das revistas, ou mesmo pessoas, e eu já escutei relatos de pessoas que os pais, quando entravam ali na adolescência, o pai, o irmão mais velho, um tio, um padrinho, levavam para um local de prostituição ali para iniciar a pessoa, principalmente o homem. Então, e isso é muito sério. Isso te traz referências para quem entra numa vida 2 completamente diferentes completamente distorcida do que é a realidade. Então, outras formas que você pode ter aprendido sobre sexo é ouvindo seus pais. Não. Ouvindo seus pais, sons, barulhos que eles faziam na intimidade deles, você cresceu ouvindo isso. Você pode ter aprendido, ou nem aprendido, mas tido contato com o sexo a partir das experiências dos seus amigos, da forma que eles contavam e falavam. Ou pode ter sido que é raro, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, não sei nem se no mundo, mas na sociedade brasileira, existe muito tabu com a questão da educação sexual. Como se fosse uma espécie de estímulo. Como se fosse uma espécie de estímulo, como se fosse algo que é vergonhoso para se falar. Então não há uma preparação nas escolas para se abordar isso de forma educativa, séria, até como prevenção do abuso sexual. Então é raro quando você vê uma família que sentou e conversou na adolescência sobre isso. Que conforme a criança foi perguntando sobre, na curiosidade, foi sentado seriamente conversando, né, proporcional ao que a criança estava querendo saber. Deixa eu dar esse exemplo que a gente ouviu outro dia, eu achei fantástico, de engraçado. Que a filha perguntou para os pais, a filha chegou na cozinha... Tem um vídeo, vamos deixar esse vídeo aqui na descrição. A filha perguntou para os pais, mãe, o que é virgem? Aí a mãe gelou, a criança pequena, não lembro agora se tinha 7, 8 anos, falou, meu Deus, olhou pro pai, sentou na mesa, contou, explicou, e a menina com os olhos esbugalhados. E a mãe falou, aí entendeu, minha filha? Nossa, mãe, isso aí que você explicou, eu entendi. Mas o que é extra-virgem? Então, o que será extra-virgem? Aí a mãe tomou um susto, porque percebeu que a menina tinha tirado aquilo ali do azeite. Então, assim, até uma coisa, por exemplo, quando envolve criança, né? Quando a criança faz uma pergunta, às vezes devolver com uma outra pergunta. É mesmo? Por que você quer saber disso? Da onde veio? Aonde você viu isso? E não no sentido de repressão. Exatamente. É no sentido de entender, se você está entendendo a pergunta da criança, porque esse é um exemplo fantástico. Porque o cenário se dá na cozinha, a mãe está cozinhando e a filhinha pequenininha está sentada na mesa com azeite na frente dela.
E aí ela deve ter lido ali e perguntou para essa mãe. Essa mãe fica extremamente constrangida, porque isso mostra muita realidade dos adultos na sociedade brasileira, com esse tabu e esse mito, né? Muitas vezes com vergonha, porque eles mesmos não foram educados a isso, e aí quando vai trazer qualquer assunto de intimidade sexual vira, né, uma grande pauta de constrangimento. E é raro ter isso, mas você pode ter vivido numa família que teve isso, que bom! Provavelmente você lida muito melhor com esse assunto do que a maioria das pessoas que chegam pra gente. Muitas vezes você ouviu na religião que é pecado, que é sujo, que isso não se deve fazer. Gente, tudo isso que a gente está falando, dependendo da forma com que você teve contato com essa questão sexual pelas suas primeiras vezes ou ao longo da sua vida, isso com certeza se torna algo do seu imaginativo e constrói em você uma referência sobre o sexo que muitas vezes pode estar disfuncional. Até um outro caso que eu lembrei também tem um casal que a gente acompanha e eles trabalham com crianças em igreja, né? Assim, é um trabalho longo, eles são muito bons no que eles fazem. E eles contando de uma criança que chegou para eles, e eles viram que a criança estava triste, estava mal, e como já era conhecido de muito tempo, o que houve, o que está acontecendo? Aí o menino falou: tia, é que eu acho que o papai está batendo na mamãe. Aí ela: como assim, o que está acontecendo? É porque mamãe faz muito barulho de madrugada, tipo de dor. Aí a professora ficou, esse casal contando que eles ficaram assim pálidos, tipo, meu Deus, como é que a gente explica que na verdade o pai não está batendo na mãe, eles estão tendo intimidade, sabe como fazer muito barulho, a criança interpretou daquela maneira. Eu achei muito legal, eles começaram com os pais de ter um pouco mais de cuidado com isso e tal. Mas só para dizer que tudo isso, gente, vai construindo o imaginário. E o imaginário é um lugar que você tem que ter muito cuidado, porque senão você constrói ideias completamente distorcidas, como tinha sido no caso dessa criança. Uma outra questão também que, infelizmente, a gente vê muito como um formador da ideia do sexo são pessoas que passaram pelo trauma de algum abuso sexual, ou que elas passaram, ou que pessoas próximas passaram. E isso também, muitas vezes, não foi tratado, é um marco que não foi tratado devidamente na infância, que não recebeu a devida atenção da família, dos pais, ou de quem ela contou, preferiu deixar quieto, muitas vezes porque essa pessoa também passou por uma experiência traumática, principalmente na vida da mulher. Então, só para dizer, resumindo, onde você aprendeu sobre sexo? Da onde veio? Será que ela não está distorcido? O conhecimento, talvez você que está nos ouvindo, até pessoa mais velha, mas será que isso não está fora de lugar, fora de ordem, tratado de uma maneira como a gente vê muitas vezes, né, amor? Leviana, coisa tratada assim, de uma forma qualquer, como se o sexo fosse algo sem nenhuma importância. Aproveitando essa questão da família que a gente está contando, né, essas situações que a gente vê, que constrói, né, esse imaginário sobre o sexo, e essa pessoa vai levar isso para a relação sexual que ela tiver no casamento, o que a gente percebe é que é algo muito sério, né? Quando você tem no seu imaginário que sua mãe está sendo agredida porque você não sabe do que então fica ali na sua fantasia infantil, né, que sua mãe está sendo agredida de madrugada, o que é isso? Né? O quanto isso te marca, e você pode carregar isso se você não ressignificar, não buscar entender, né, o significado disso, você vai levar isso para a sua relação. E eu sempre conto dois casos assim que me marcaram muito quando a gente soube, né, a gente acompanhou isso. Foi o primeiro caso, uma mãe que falava sempre para a filha dela: vou ali sofrer um pouquinho com seu pai. Pegava e saía para ter relação sexual. Desde criança ela cresce com a ideia de que sexo, por isso foi a primeira pergunta, o que sexo vem para você? Porque vai vir alguma coisa, né? É impossível você estar na sociedade que a gente está hoje sem ter sido marcado de alguma forma pelo ideal de sexo, né? E ela começou a associar que sexo era sofrer. Então, todas as vezes que ela ia ter relação com o marido era por obrigação, porque a mãe dela fazia por obrigação. 2, era sofrimento.
E isso começou a trazer implicações muito danosas Pro para a casamento relação de quem já foi a menina e ouviu a mãe, agora adulta no próprio casamento. Sim. O que fala até de uma outra coisa que é muito comum, tristemente, que é pais familiares que vão soltando na presença das crianças comentários pejorativos sobre sexo, o pai reclamando pela falta de sexo, né? A criança cresce nesse ambiente onde o sexo vai sendo jogado de uma forma que não é legal. E aquilo, como eu falei, vai entrando dentro do imaginário dessa criança. E uma coisa é a educação sexual. Outra coisa é trazer conteúdos de ordem adulta para uma criança. Então isso é totalmente diferente. Quando você trata de forma leviana, quando você cresce vendo, ou você é a pessoa que joga isso perto do seu sobrinho, perto do seu irmão mais novo, fica brincando, hoje eu vou quebrar fulano, hoje eu vou... Usando tons muito pejorativos, agressivos, aquela criança ela vai ser impactada sim por essa ideia. E é segundo caso que eu sempre gosto também para retratar muito bem o quanto isso é levado para o casamento, dependendo de como isso é construído na sua família, é quando foi uma mulher que ela trouxe na terapia que todas as vezes que ela estava fazendo sexo, ela via Deus no quarto dela assim, bonito, hein? Tá pecando, né? Olha, é engraçado, mas não é, gente. É muito sério. É muito, muito sério, porque ela carregou isso durante anos do casamento dela. E ela sentiu uma culpa enorme de sentir prazer. Então, são ideais, como eu falei, ideais que vão trazendo marcas sobre aquele indivíduo, se sexo é ruim, que sexo é bom, que sexo é prazeroso, que sexo eu sou autorizado, que sexo é pecado, que sexo é culpa, que sexo é dor. Então, o que foi construído na sua história em relação ao sexo, que se você não se preparar antes, de ir para um casamento, isso pode vir à tona e aí te frustrar o seu parceiro, a sua parceira e gerar alguma crise conjugal. E se você foi criado num ambiente religioso, como eu e Leila fomos, por exemplo, o que a sua religião ensina? Você já analisou, já parou para ver com cuidado? Falando do cristianismo, que é o ambiente onde nós fomos criados, gente, eu já ouvi tanta coisa que hoje eu falo, meu Deus, que loucura, por exemplo, que o sexo só poderia ser feito quando fosse para procriar. O sexo não poderia ser utilizado, por exemplo, para prazer. Isso é uma loucura. Falando, por exemplo, da Bíblia, isso é uma loucura, não faz sentido nenhum com os ensinos bíblicos. Então, mas a pessoa se apropria de, às vezes, uma verdade que ela ouviu do pastor, do padre, do diácono, do líder religioso dela. Então, isso vai gerar várias implicações. E a minha proposta aqui para vocês a nossa proposta. Reanalise, estude isso com carinho, com o devido cuidado, porque até para esse tipo de caso é muito comum, como o sexo não pode ser utilizado como uma via satisfatória de prazer, de satisfação mútua e de intimidade do casal, muitas vezes então essa pessoa vai utilizar dessa válvula para um outro lugar. E isso, gente, é muito triste, é muito lamentável, né? Sim, é um desperdício. Sempre vem para mim como algo desperdício, ótima palavra. É um desperdício pessoal e como casal. E para as outras gerações que vão vir de vocês, lembra quando a gente sempre fala que quando a gente traz a visão sistêmica familiar, é pensando nos nossos antecedentes, pais, avós, bisavós, que nós somos frutos deles e todos aqueles que serão frutos de nós. E que quando há um movimento de quebra, a gente quebra saudável, Se existir um padrão disfuncional e você começa a modificar e viver aquilo de forma funcional, as outras gerações são impactadas. Por isso que a gente está batendo tanto no sistema familiar em relação ao sexo, porque não tem como você ter uma definição de sexo na sua cabeça se ela não passou pela sua origem, que é o seu sistema familiar. E o que a gente percebe muito é que o sexo, ele revela muito sobre você.
Sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. E revela por quê? Porque aquilo vai trazer questões familiares. Então, como assim, Leila? Será que seu sistema te dá autorização para ter prazer? Você, mulher, se você olhar aí as gerações da sua mãe, das suas avós, das suas bisavós, das suas tataravós, elas puderam ter prazer? E eu não estou falando sexual só, estou falando prazer na vida. Elas desfrutavam da vida? Que é aquilo, né, amor? Quem não tem prazer na vida, não tem prazer na cama. Não tem. Então, essa é uma frase que a gente gostaria que vocês ficassem aqui. Você tem autorização para ter prazer na vida? E aí, se os seus antepassados não tiveram, por que você vai ter? E se você não desfruta da sua vida, como que você vai desfrutar do sexo? Como que você vai poder ter um orgasmo no sexo, que é o ápice do prazer? Isso requer muita liberação emocional. Isso requer muito descontrole, né? Abrir mão do controle do que está acontecendo ali e mais, ter liberação e autorização para relaxar, para desfrutar daquilo que pode ser proporcionado para você enquanto casal. Exatamente. Outra coisa que a gente também percebe que o sexo revela sobre as pessoas, a comunicação. Nossa. Como é a comunicação do casal. Ela é fluida, um sabe o que o outro gosta, um orienta o outro, amor, faz de tal maneira, faz daquilo, e aqui a gente está falando da vida. Isso simplesmente é transportado para o sexo. Então, a dominação que às vezes acontece no ambiente também vai acontecer no sexo. O sexo ele só revela aquilo que já acontece. Como a gente falou, quem não tem prazer na vida, não tem prazer na cama. Então, tende, né? É uma tendência, obviamente. Sim. Então, a falta de comunicação na vida, muitas vezes também vai se revelar na ausência de comunicação na cama. E isso vai gerando cada vez mais um relacionamento atravancado, que vai, em vez de produzir conexão, prazer, satisfação mútua, intimidade, vai produzindo um afastamento, porque não dá certo, não consegue se conectar, um machuca o outro, um tá com pressa, um vai mais rápido que o outro, então aquilo vai mostrando, muitas vezes, o sexo se torna esse momento de revelar a desconexão, a falta de sintonia do casal. Sim. Então, em vez de produzir conexão, produz afastamento. Sim, e essa questão da comunicação, gente, é o que a gente está falando. Se não há transparência em coisas tão mais simples, quem dirá algo que é um tabu na sociedade? É um tabu você chegar e conversar com seu parceiro ou sua parceira sobre sexo. Tem gente que não conversa. Não conversa sobre como vai gastar o dinheiro, não conversa sobre o que está sentindo. Você acha que vai conversar sobre o que gosta e o que não gosta no ato sexual? Como que faz? Se faz assim? Se resolve assim? Se fala tal coisa? Se usa tal coisa? Então, no sexo só vem isso à tona. Então, se você está se preparando para o casamento, gente, não deixa de conversar sobre isso. Se você não tem experiência sexual, fala sobre as suas fantasias. Fala sobre o que veio pra você, o que significa quando você pensa em sexo. Eu tenho medo de tal coisa. Compartilha. Lembra que a gente falou o pilar número 1, transparência. Se você não tem transparência com algo simples, você não vai ter transparência com algo que é uma exposição, é uma intimidade. E como eu falei, tem pessoas que nunca conversaram sobre isso dentro de casa. Então, é sim um tabu que precisa ser rompido dia após dia. Acho que é uma luta, né, da mais dos sexólogos, do pessoal, né, de educação sexual, é realmente trazer essa pauta à luz para que as pessoas vivam de uma forma mais saudável. Porque se é um pilar que a Organização Mundial da Saúde reconhece como protagonista, né, garantia de uma qualidade de vida, como que isso é um tabu totalmente distorcido? E que vai sendo posto de lado até que cada um encontre o seu problema. Sim. Até que cada um que chega no seu casamento tem que lidar com aquilo que muitas vezes não foi devidamente ensinado, corrigido, aperfeiçoado, porque desde muito antes ele nunca encontrava um ambiente de tranquilidade para debater, conversar sobre aquele tema. E aí dentro disso, gente, entender cada característica, como a gente está falando. O sexo ele é só uma representação de como a vida funciona.
Então, como a gente sempre vem falando, cada um tem a sua história, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil, a sua maneira, o seu caráter e por aí vai. E aí dentro disso, você vai precisar aprender a lidar com o teu parceiro, com a tua parceira, para vocês dialogarem, entenderem aquilo que é ritmo um do outro. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de complementariedade, a gente vai gravar um vídeo só para falar disso. Então, um é mais imaginativo, o outro. O outro, ele é mais de toque, ele quer carícia, tem gente que não. Aí você às vezes tá olhando e fala assim, ai, esse cara é esquisito. Que chato. Ele é chato, ai, ele não gosta muito de toque, no sexo ele gosta que... fale, por exemplo. Que seja mais criativo, que estimule mais a imaginação. Que mude a rotina, vamos fazer coisas novas, diferentes. Aí você tá assim, ai, muito estranho, não gosta de beijo, coisa esquisita. Gente, é personalidade, é isso que a gente quer que vocês entendam. Tem personalidade sim, a gente pode trazer isso, como os traços de caráter se mostram no sexo, você precisa saber disso. Pra você, igual a 5 linguagens do amor que popularizou e é muito bom que se popularize, que é você aprender a lidar com o outro não está errado, ele só tem um jeito diferente. No sexo é a mesma coisa, então como eu estava falando, tem o imaginativo, o criativo, tem o toque e a carícia, pessoas que amam toque e carícia. O dominador, tem que ser tudo do jeito dele. O outro... não é tudo do jeito dele, mas ele gosta de dominar ali, você sabendo disso, deixa a mulher dominar, o homem dominar, vê aí o que o seu parceiro que dá certo para vocês. O outro detesta coisa nova, gosta ali do... pão com manteiga, e não significa que é ruim, mas ele não pode imprevisto, né? Ele não pode coisas diferentes, ele gosta. Toda vez que tem coisa diferente, rapidinho, tem coisa diferente, descontrola ele. Ele se sente mal, não gosta. Então ele é o tipo de pessoa que precisa de rotina. Eu lembro de uma menina falando num curso que a gente estava fazendo, eu achei muito interessante a fala dela, que o marido dela gostava de tudo sempre igual, e ela falou, gente, quando eu quero algo novo no sexo, eu tenho que passar quase um mês convencendo, jogando aquilo na mente dele, para que ele pense que foi uma ideia dele fazer algo novo e diferente. Mas eu estou trazendo essa história, esse exemplo, porque é muito legal quando o casal ele vai aprendendo a entrar no jogo do outro, no bom sentido aqui. Aqui a gente não está falando de domínio ruim, de manipulação do outro, não de abuso, a gente não está falando disso, a gente está falando de aprender a entrar no jogo de sedução do outro, para vocês como casal desfrutarem da relação a dois, do sexo, da maneira mais leve, mais gostosa, mais divertida e que faça bem aos dois. Podendo desfrutar, gente. O sexo é para desfrute. Como eu falei lá no início, ele pode e deve trazer prazer. E a gente vai falar dos benefícios para você pensar aí sobre o sexo. São inúmeros benefícios. Quando eu fui procurando, assim, para trazer de uma forma mais densa para vocês, para mostrar o quanto, né, é benéfico você ter um sexo saudável no seu casamento. Para isso você precisa se preparar antes, como a gente está dizendo aqui. Veio muita coisa. E eu trouxe algumas, né, a gente vai trazer algumas aqui de forma bem rapidinho para a gente ir pro nosso final. Pode falar? Então, benefício-chave. Primeiro, saúde física. Gente, já foi comprovado que o ato sexual, ele é como se fosse uma atividade física. Então, todo mundo sabe que é recomendado fazer atividade física. Então, a saúde física tem a ver com a imunidade, o sangue circula, cardiovascular, a saúde cardiovascular lá em cima também. Saúde mental, gente, é o momento que você relaxa. Então, é muito benéfico para a saúde mental, para o casal. Acontece quanto maior a quantidade de sexo, o natural é que aconteça uma conexão maior, um fortalecimento da relação. Então, por isso que ele é tão importante. Ele é tão importante a ponto da OMS dizer que um casal saudável é aquele que faz pelo menos 2 vezes por semana. Então, um casal que consegue ter uma frequência de 2 vezes por semana, ter um momento ali de intimidade sexual, ele é considerado um casal saudável. Então, isso é muito legal, gente. Ele é muito especial para a relação.
E por último, outro benefício, tem muito mais, como eu falei, o outro benefício é pessoas que fazem sexo são menos estressadas. Porque hormônios de relaxamento e bem-estar são liberados no ato sexual. Então assim, imagina você estar menos estressado pro seu trabalho, menos estressado pro seu relacionamento, menos estressado pros seus filhos, menos estressado pros seus amigos, menos estressado na vida. Quanto o estresse, ele é um fator super danoso pra rotina, pro corpo. Então o sexo é esse lugar, é esse momento essa em que descarga de energia, né? Descarga de energia através de hormônios que circulam no seu corpo, provocando bem-estar e relaxamento. E algumas dicas que a gente gostaria de deixar para vocês para caminhar aqui para o final. Alguns livros que nós gostamos, em especial o último que eu li, que se chama Entre Lençóis. Gente, Entre Lençóis, não? Gente, eu adorei esse livro. Cara, que livro leve, gostoso, explicativo, eu achei muito bom. Ele vem com vários detalhes, várias pautas, assim, muito, muito interessantes, coisas que você nunca pensou. Sabe uma que me marcou muito desse livro? Ele fala de formas que você tem para trazer inovação. Quando você fica muito tempo num casamento, gente, tem que ter criatividade. Os tipos de lençol, isso me marcou. Isso que eu ia falar, exatamente isso. Os lençóis. Os tipos de lençol, quando você troca, os lençóis, ele fala para usar seda, né? Sim, lençol de ele dá vários seda. tipos, como cada um age no casamento. Impacta ali no ato sexual. Ele fala muito de cheiros, de provocar os cheiros com luminosidade, utilizando objetos, e assim, objetos diversos. De casa, espelho, gente, só que o livro é muito legal, muito prático. Ele traz de forma prática e sem tabu mesmo, assim, coisas assim muito, muito básicas. Você fala assim, meu Deus, tem gente que vai ficar até constrangido de ler. Não, mas é mesmo. É um médico e psicólogo com mais de 30 anos de experiência na área, então é muito legal, muito gostoso. Vale a pena. Se você não tem coragem de conversar sobre assunto, se você tem medo de colocar na internet e vir qualquer coisa e você não conseguir filtrar, vá para esse livro, a gente leu, já conversamos sobre, a gente adora esse livro e é uma ótima indicação para você. Outra opção também que a gente sempre sugere, procure um médico, médico da área, um profissional, terapeuta, um sexólogo, procure para cuidar disso, não ignore, não trate isso de uma forma, como a gente falou, ruim, leviana, desprezível, não faça isso com a sua vida e com o seu casamento. Às vezes sim, gente, você pode ter questões não só emocionais com relação ao sexo, pode ter sim causas orgânicas, de uma dor exagerada, ou problema de ereção. A gente está falando aqui bem aberto porque é natural. É natural, que eu estou dizendo, não é natural ter. Por isso que a gente está te recomendando a buscar ajuda. Mas isso não é algo que não é resolvível. Existe essa palavra? Eu nem entendi qual Possível de ser resolvido. Ele é possível de ser resolvido a maioria das vezes, mas às vezes por falta de informação você vai tendo que lidar com isso, não desfrutando de todos esses benefícios que a gente falou. Então procure um médico, um terapeuta, um sexólogo, como o Douglas falou. E em especial está tocando na questão da terapia, porque muitas vezes, como acabamos de falar, o sexo ele é só cereja do bolo, ele é só um detalhe no meio de toda uma problemática que foi todo um sistema, toda uma questão histórica na sua família, na sociedade, no ambiente onde você vive, e ali o sexo ele é só um pontinho, tá bom? Então por isso que a gente está falando de cuidar das suas emoções, da sua mente, de tudo isso. Sim, como primeiro eu sempre gosto de falar do autoconhecimento, mas ficou aqui por terceiro. Mas o autoconhecimento, gente, você saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha que você gosta, né? Então, entender suas raízes familiares, sim, para entender como que o sexo é visto ali. Se você teve alguma questão com abuso, busque ajuda se você entender que é o momento. Se você quiser falar sobre isso no espaço de segurança, se você percebe que isso tem travado a sua vida de alguma maneira, busque ajuda. Tem profissionais, gente, espalhados pelo mundo. E agora com o online, você pode acessar conteúdos, pode acessar profissionais que antes você não poderia. Super capazes de dar esse suporte de desenvolvimento, de cura, de transformação.
E por último, gente, você que está num relacionamento já, quanto mais próximo você estiver do seu casamento, em especial, se você que está nos ouvindo é virgem, tá? Então, que é um cenário que a gente tende a encontrar um pouco mais quando trata com pessoas cristãs que realmente levam a fé a sério e praticam. Então, se é o seu caso, se você está nos ouvindo e você está caminhando, está ali chegando próximo, está a meio do seu casamento, gente, quanto mais próximo do seu casamento, debata esse assunto, converse. Ele até falou aqui, exponha suas fantasias sexuais, né? Não no sentido de você sair jogando tudo, mas sonda o outro, conversa, traz seus medos, suas fragilidades, vai expondo, porque quando isso chegar ali no momento do ato, fica tudo muito mais leve, muito mais fácil. Como diriam os antigos, tudo bem tratado não sai caro. Então assim, a coisa é falada, é conversada, os medos são passados, as inseguranças, e isso, gente, todo mundo só sai ganhando. Então se você está em um relacionamento, conversa, traz isso, coloca isso para o outro, para vocês já irem conversando, debatendo, pensando sobre. Bom, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito importante, apesar dele às vezes ser muito constrangedor, como eu falei, nessa sociedade. Espero que possa ter te ajudado nesse processo de preparação para o casamento. Poderíamos falar de inúmeros assuntos e ignorar esse, mas é impossível ignorar esse assunto porque é muito benéfico quando você vive um casamento saudável em que com certeza isso está presente, essa área sexual está presente, tá? Então, se você gostou, você curte aqui pra gente, comenta, segue a gente no canal, compartilhe com algum amigo seu que tá noivo, que tá indo para um casamento, ou que tá solteiro ainda, mas já tá interessado nesses assuntos, tá? Pra gente poder aí melhorar e divulgar para mais pessoas esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho. É isso. É isso, um beijo. Um beijo, tchau.